Deus, nós te louvamos pela tua bondade, pela tua graça que nos sustenta a cada manhã. Tua graça, Senhor, tem sido motivo de nós estarmos vivos. Tem sido motivo de nós procurarmos o Senhor, de nós nos voltarmos para o Senhor. É tudo baseado na tua graça. Nós cremos nisso, te louvamos por isso. Pedimos que o Senhor traga a revelação da tua palavra sobre cada um de nós nessa noite. Que nós possamos, nesses dias que são maus, ser fundamentados no Senhor, alicerçados no Senhor, e que nada, absolutamente, venha nos corromper, venha nos abalar. Que a tua palavra diz que aquilo que é abalável será abalado, mas nós somos firmes no Senhor, então nós não seremos abalados, em nome de Jesus. Amém? Queridos, nós estamos estudando o Evangelho do Reino, o Evangelho de Mateus. Semana passada a gente ficou de decorar algo bem gostoso de decorar. O que era? Muito bom. O que está escrito? Glória a Deus, aleluia. E o da semana retrasada, né? Semana passada? Retrasada? Pela graça, o que mais, gente? Mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não pelas obras, para que ninguém se glorie. Amém? É confuso? Muda as palavras. Quando você falar assim, essa palavra não entra na minha cabeça, aí você muda a palavra. Você fala, pela graça, eu sou salvo, por fé, e isso não vem de mim, é um presente de Deus, não pelo que eu faço, para que eu não fique agudo, né? Para que eu não fique orgulhoso, para que eu não peque contra Deus, não fique soberbo. Aí você vai mudando as palavras, você vai falando assim, opa, peraí, faz sentido. Então não tenha medo de mudar as palavras, quando você achar que está confuso, amém? Procura outra versão, mas o importante é que o sentido entre no seu coração e faça a diferença. Esse é que é o importante, amém? E hoje nós vamos ver um versículo, nós vamos decorar um versículo para a semana que vem, muito legal. Eu gosto da discrepância entre o que a gente decorou semana passada e o que a gente vai decorar hoje. E vocês descobriram de quem que era a voz ou não? Muito bem, Amanda, ela mesma. É, a pastora Tânia Tereza. Eu falei, quem veio aqui no dia que ela pregou vai lembrar da voz dela, porque é bem singular. Vou ver se eu mando para vocês toda semana com alguma voz conhecida, para vocês ouvirem várias vezes, sei lá, que eu vou disfarçar, né? Eu mandei no estudo bíblico. Vamos lá, o de hoje, então. Primeiro, vamos lembrar o da semana passada de novo? Efésios 2:8. Quando alguém te falar assim, olha, você tem que dar esmola para você ser salvo. Você precisa ser dizimista fiel para você ser salvo. O que você vai falar para eles? Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Amém? Efésios 2:8 e 9. Mas aí, se a pessoa falar para você assim, mas o reino de Deus, eu já ganhei. Você vai falar o de hoje. Está aí na sua mão? Vamos ler juntos? Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Amém? Mateus 11:12. Fácil, né? Mateus 11:12. Esse é bem fácil. É bom a gente ter esses dois lados aí, para quando a gente estiver debaixo da polêmica, a gente ter os dois para mandar. Amém? Queridos, nós vimos essas 2 semanas, você joga para mim, Vini? Nós vimos semana passada a diferença entre salvação e reino. Ou seja, a diferença entre salvação e galardão. Eu vou falar uma coisa para você. Se você espera um dia se desenvolver no ministério da palavra, de alguma forma, seja de dando aula à criança ou pregando para a multidão de 10.000 pessoas ao mesmo tempo, você precisa ter esse assunto dentro de você resolvido.
Porque senão você vai ir no púlpito e vai falar bobeira. Você vai falar coisa que as pessoas vão ouvir e falar assim, mas isso não é muito claro na Bíblia. Você vai falar coisas que vai fazer as pessoas se assustarem. Então, é muito importante que esse assunto seja muito bem resolvido dentro de nós. Por exemplo, nós já tivemos gente aqui que falou, no meio da palavra, assim, quem não é dizimista fiel não é salvo. Nós já tivemos gente que falou isso no púlpito. E aí eu pergunto para você, é verdade? Não, não é verdade. Porque a salvação é por fé. Mas isso é motivo para nós falarmos assim, não vou deixar de ser salvo mesmo, não vou dar o dízimo. É motivo? Não, porque aqueles que não se esforçam não se apoderam do quê? Do reino. Não tem obediência, não tem galardão. Por isso que a gente pode afirmar que nem a obediência nos leva à salvação. Porque Cornélio era um homem que obedecia a Deus e os seus princípios. No entanto, Pedro teve que ir lá pregar para ele, aceitar Jesus, para ele poder entrar no céu. Porque a porta é Jesus. Então, você pode pegar o espírita mais bom e caridoso que você imaginar. Você pode pegar o católico, o budista e até mesmo o crente. Se ele não tiver passado pela porta, que é Cristo, ele não é salvo. Amém? Então, a salvação, ela é de graça e ela é só através de Jesus. Mas o reino de Deus, nós vimos que algumas vezes, quando a palavra de Deus fala reino, está falando de galardão. E nós vimos essa diferença em versículos muito fortes, como esse que nós acabamos de decorar. Que a salvação é por fé, não é por obras, para que ninguém se glorie. Aí passa um pouco, mas desde os tempos de João Batista, o reino de Deus é tomado por esforço, e aquele que não se esforça, não se apodera dele. Você fala, mas que é isso? O que está dentro da minha cabeça? Então, nós temos que entender que, muitas vezes, quando Deus está falando algo com relação à salvação e reino, é completamente diferente. Amém? Nós temos também um versículo que é muito usado, que é muito usado nessa questão e misturado. Quando se mistura, tem uma pregação confusa e difícil para a gente entender. Por exemplo, Jesus fala assim, eu sou, em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Certo? Quando eu for levantado no madeiro, está em João 3, se eu não me engano, eu vou atrair a mim, ele vai atrair a si mesmo todos. Certo? Mas já tem um versículo em Mateus, que até a Ana gosta muito dele, eu não consigo decorar o endereço. Que apertado é o caminho e estreita é a porta. E são poucos os que acertam com ela. Mas então Jesus é estreito? É difícil alguém encontrar Jesus? Mas nós acabamos de ouvir que quando ele for levantado no madeiro, quando ele foi levantado, ele atraiu a si toda a humanidade. Mas que porta estreita é essa que consegue todo mundo ver e ser atraído por ele? Então, há versículos que estão falando sobre reino e tem versículos que estão falando sobre salvação. Então, nós entendemos, resumindo a questão, que todos que vêm a Jesus e são nascidos de novo, amém? São salvos. Todos aqueles que têm uma experiência de novo nascimento, que creram no Senhor, que é o que diz em Romanos 10, 9 e 10, que diz que aquele que confessar Jesus com os seus lábios e crer no seu coração, ou seja, não é só uma mecânica, eu creio em Jesus, é crer no seu coração, este será salvo. Então, todos eles que passaram por essa porta, eles estão salvos. Amém? Isso ninguém contesta. Mas nem todos que estão salvos, que estão dentro da igreja, têm o reino de Deus. Vocês concordam com essa frase ou não? Por quê? Porque nem todos têm vida de vitória, nem todos se esforçam para se apoderar do reino, nem todos tomam o reino de Deus por força e violência, como está escrito em João 11:12, em Mateus 11:12. Pode falar, Ana. Mas o que significa o estar salvo? O que significa estar salvo? Significa que vai viver eternamente com Cristo. Mas não quer dizer que vai reinar com Cristo. E aí a gente vai ver essa diferença da agora em diante. Nós vimos também que quando a Bíblia fala de reino, não está falando de algo eterno, no sentido
propriamente dito. Reino, galardão. A Bíblia está falando de um período específico de quantos anos, gente? 1000 anos. Onde os crentes vencedores vão reinar com Cristo. Amém? E vão ser galardoados, porque se nós não acreditarmos nisso, nós não acreditamos no princípio de justiça. Pode falar. Estarão salvos. Também no mesmo lugar, mas não estarão reinando com Cristo. E nem todos salvos estarão no mesmo lugar. Há diferença, mas a gente vai ver isso também. A gente vai ver esse assunto com bastante detalhe. É que é impossível nós mergulharmos no livro de Mateus sem entender essas diferenças. Porque o livro de Mateus nos traz essa diferença, como nós vimos aqui, de maneira muito, muito forte. O Danilo estava me falando que essa semana ele falou para uma pessoa, você não conhece o versículo que fala que desde o tempo de João Batista o reino é tomado por esforço? Diz que a pessoa ficou meio assim, mas a salvação é de graça, aí ficou naquela confusão. Então, nós precisamos entender a diferença e o que vai acontecer onde, para a gente não ficar confuso. Amém? Então, nós vamos reinar com Cristo, todos nós, em nome de Jesus, amém? Por um período de 1000 anos. A gente vai ver que talvez algo vai acontecer com quem não vai reinar com Cristo. Então, se nós acreditarmos nisso, nós estamos acreditando no princípio de justiça divina. Nós demos o exemplo, semana passada, do Rafael e do Danilo. O Rafael se converteu no mesmo dia que o Danilo. Só que o Rafael foi um crente relaxado, ele não vinha em todo o estudo bíblico, né? Estou jogando direto para ninguém. Ele foi um crente relaxado. Ele não vinha no estudo bíblico, ele chegava atrasado no culto. Você falava assim, vamos orar, Rafael? Orar, sério? Não gosto de orar. 5 horas da manhã, Rafael, vamos orar? Não, ainda mais 5 horas da manhã, isso acabou comigo mesmo. Vamos fazer o jejum? Não posso, não consigo. Não posso. Eu faço um jejum de quiabo, vou ficar 1 ano sem comer quiabo. O Danilo se converteu no mesmo dia do Rafael. E o Danilo foi disciplinado. Ele vinha para o culto, mesmo quando ele não estava com vontade, porque ele entendia que a carne dele não ia sentir a alegria de ir para o culto. Ele não queria deixar as coisas de Deus. Ele levantava para orar. Ele dividia o pão dele com os outros. O Rafael não dividia de forma alguma. O chocolate, a pizza, mas o Danilo dividia. E os dois, infelizmente, morreram juntos no acidente de carro. Entram, então, diante do Senhor. Será que Jesus vai falar para os dois assim, filho disciplinado, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor e eu vou começar agora a te dar condecorações. Será que é isso que vai acontecer? Não. Um deles, o Senhor vai dar umas palmadinhas de vez em quando. Bum, bum. Mas o outro vai ser condecorado, porque a palavra de Deus nos garante isso. A palavra de Deus nos garante que um dia Ele vai olhar para nós que vencemos e vai falar, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. A palavra diz que aqueles que reinarão com Cristo vão julgar anjos, vão julgar demônios e vão julgar pessoas. Então nós vamos ajudar, nós vamos sentar com Cristo nas regiões celestiais e julgar as pessoas. Amém. Essa disciplina, então, vai ser só depois da morte? Ou a gente pode acreditar que as pessoas são disciplinadas também aqui na Terra enquanto vivos? Olha, são mais disciplinadas aqui do que em qualquer outro lugar. Mas uma coisa é real, Deus é justo. E se não teve disciplina aqui, Deus é justo, Deus não corta fase. Nós vamos chegar nesse ponto agora, na terceira parte. Então, estou pensando aqui, a explicação que você deu, a pessoa poder reinar com Cristo, se ela vai estar julgando com Cristo, ela tem que mais ou menos ter o mesmo externo. Né? Exatamente. Você pegou tudo agora. Como que você vai colocar alguém para julgar outra pessoa que fez tudo errado? Tem que ter o mesmo padrão. Exatamente. É como nós somos embaixadores aqui na Terra. Nós somos embaixadores do reino. Nós expressamos o reino. Ok? Mas uma pessoa, vamos pegar um brasileiro. Vamos pegar um brasileiro e falar assim, olha, esse brasileiro vai ser embaixador do Brasil aqui, nos Estados Unidos. Primeira coisa, ele não fala português.
Como que nós vamos ter um brasileiro, embaixador do Brasil aqui nos Estados Unidos, que não fala português? Depois, ele não conhece a cultura do Brasil. Você perguntar para ele, quem descobriu o Brasil? Ontem eu falei que foi Pero Vaz de Caminha, mas brincando com a pastora. Não sabe nada de história do Brasil. Quem foi Tiradentes? Foi um cara que, pelo nome, andou tirando dente de muita gente. Como que esse cara vai expressar o Brasil no exterior? É impossível. É a mesma coisa de um de nós hoje falar assim, nós vamos ser embaixador americano no Brasil. Eu acho que, com exceção de alguns aqui, quem nasceu aqui? Acho que ninguém nasceu aqui hoje, né? O Davi. O Davi, o Vini, a Rebeca e a Catherine. Os meninos da Kenny, é verdade. Então, tirando eles, que vão conhecer profundamente a cultura e ser dela, quem pode ser embaixador? Quem pode ser um representante legal? Então, quando nós formos reinar com Cristo, nós não podemos ser diferente hoje do que nós seremos amanhã. Porque a morte não tem o poder de acrescentar nada em nós. Se fosse assim, eu queria morrer hoje. Imagina, morrer agora e aparecer do outro lado santa, irrepreensível. Fala sério, ainda sabendo tudo, a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, versículo por versículo. Então, isso não vai acontecer. Nós precisamos nos esforçar hoje, para quando chegar lá, nós podemos representar o Senhor no reino. Amém? Então, diferença entre reino e salvação, nós vimos isso semana passada, isso aqui eu vou passar rápido. Diferença quanto à posição, é a primeira diferença e muito importante. Todo crente, ele está legalmente em Cristo. Todo crente. Nós somos transportados do reino das trevas para o reino da luz. Nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. E Romanos 8 nos diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Fala isso para o seu irmão, você é mais que vencedor em Cristo. Você é mais que vencedor em Cristo, Luiz. E isso é uma verdade para toda a igreja. Amém? Independente da cor, da hora que se converteu, se tem 30 anos de crente, se tem 3 dias, é uma verdade para toda a igreja. Todos nós somos mais que vencedores em Cristo. Essa é uma posição legal. Deus te deu, acabou. Amém? Agora vamos falar de realidade de vida. Todo crente que você conhece é vencedor? Todo crente que você conhece vence o pecado? Vence a carne e vence o mundo? Não. Você conhece aqueles que se esforçam muito mesmo para vencer. E você conhece aqueles que não estão nem aí, que de vez em quando você tem que pegar e falar, rapaz, você é crente. Crente não faz isso. Ah, não? Ah, tá, então não vou fazer mais não. Só porque você está falando. Nós temos todo tipo de gente dentro da igreja, não temos? Então, a diferença entre reino e salvação. No salvação, todos nós temos a nossa posição legal em Cristo. Mas no reino, essa posição tem que ser experiencial, experimental. Amém? Não dá mais para falar assim, olha, eu sou vencedor em Cristo. Está entrando no motel com a moça. Eu sou mais que vencedor em Cristo. Com o dedinho fazendo assim ainda. Não dá. Tem que ser vencedor. Na maneira experimental. Amém? Esse é vencedor. Aquele que rejeita a fofoca, que rejeita a carne, que rejeita as concupiscências da carne, que rejeita as ofertas do diabo, que rejeita os pratos de Satanás, que rejeita o mundanismo. Aí você fala para mim, mas é impossível. Não é impossível, porque se fosse impossível, Jesus não teria nos dado como ordem, ele teria dado como conselho. Paulo, aos Coríntios, ele fala assim, olha, eu dou um conselho a todo homem que não se case. Em outras palavras, ele fala assim, gente, mulher é muito complicado. O homem que casa tem muito problema. Ele chega a falar assim, eu estou querendo poupar vocês de angústia de alma. É a posição de Paulo com relação ao casamento. Mas, no entanto, ele fala assim, eu falo como homem, eu estou dando um conselho. Mas quando Jesus manda que nós sejamos perfeitos, ele não fala assim, se possível, querido, seja perfeito. Ele fala, seja perfeito. Aí ele joga o padrão perfeito, aí você fala assim, perfeito como Luigi.
Perfeito como o Léo, perfeito como a Ana. Não. Seja perfeito como perfeito é o vosso Pai celestial. Mateus 5,48. Então é uma pancada para nós. Mas se Jesus fala, é possível. Amém? É o desejo no coração de fazer algo certo. Você pode vir a fazer algo errado. Mas o pecado na nossa vida não é algo por escolha, não é algo que eu falo assim, eu vou sair de casa e vou pecar. Pastor Aloysio diz que ele joga uma maldição em cima de todo rapaz e de toda moça que sai de casa com preservativo dentro da bolsa. Ele fala assim, eu quero é que engravida, que Deus exponha publicamente e que ela só descubra que ela esteja grávida no 4º ou 15º mês de gravidez, quando a igreja inteira já tiver visto. Você fala, nossa, que é isso? Que radical, né? Ele fala assim, agora, quando eu vejo que foi algo que a pessoa não conseguiu vencer e aconteceu, eu tenho certeza que diante de Deus, Deus olha com outros olhos. Amém? Então, nós precisamos entender a diferença da intenção de pecar, e isso tem no direito, né, Danilo? Matar com a intenção de matar e matar por acidente. Há uma diferença no julgamento, no quantos anos a pessoa vai ter que cumprir, e etc. e tal, não há? Eu acho que não só aqui, mas acho que em todo lugar, né? Todo crime, né? É o doloso e o culposo, não é isso? Então, queridos, quanto à posição é a primeira diferença. Pode passar, Vini. A segunda diferença é a forma como é adquirida. A salvação é de graça. Nós não podemos ter dúvida disso. Nós estamos vivendo dias em que as seitas, elas pulam em cima de nós. Todo crente tem que ter essa posição muito bem definida dentro de si. A salvação é de graça. Amém? E se pode passar, Vini. Mais. Aí. E o reino do céu é por mérito. Nós vimos o versículo hoje. Desde os tempos de João Batista, o reino de Deus é tomado por esforço, e aquele que se esforça se apodera dele. Por que que galardão, o reino, o momento do galardão, é tomado por esforço? Porque é dada uma ordem, nós vamos cumprir aquela ordem, porque nós vamos cumprir aquela ordem, nós seremos galardoados. Paulo fala em Romanos 5 que o salário não é de graça para quem trabalhou. Eu dei um exemplo aqui na semana retrasada e na semana passada. Se alguém limpa minha casa, e eu chego, quando termina de limpar, eu falo, ó, tá aqui, ó, $100 para você de presente. Foi presente? Não. Mas se ela chegou lá, tomou um cafezinho comigo, colocou os pés em cima da almofada, fez um carinho na Lili, e eu vou e dou $100 para ela no final e falo, ó, isso aqui é presente. Foi presente? Foi presente. Então, galardão não é presente. Todo crente tem que entender que ele não vai sentar na cadeira da igreja e receber a coroa da vida. O que foi, Val? Eu estou vendo o Walter lá com um ar de reprovação. Chega a estar assim. Queridos, tem algumas frases que nós falamos que é: venha até Jesus e você vai ganhar a coroa da vida. Coroa da vida. Será que a coroa da vida é a salvação? É. E por que tem um texto que Paulo fala assim, que ele se esforça para receber a coroa? Porque coroa é galardão. Quando nós estamos vivendo num contexto de romanos, num contexto de império romano, onde as Olimpíadas eram algo muito forte. E quando Paulo fala assim, ó, os atletas correm para ganhar um prêmio. O prêmio era o quê? Condecoração. Amém? Então, quando está falando do contexto de coroa da vida, vocês sabem que aquele galinho de oliveira que eles colocavam em cima do atleta, aquilo era chamado de coroa da vida. Aquilo era chamado de vida porque era como é que fala? Da oliveira, era a coroa da vida, era a coroa da vitória. Então, quando a Bíblia está falando de coroa da vida, de pérola, de ouro, a Bíblia está falando de condecoração, não está falando de salvação. Amém? Pode passar mais um, Vini. A terceira diferença que nós não vimos semana passada, começa novo, 20 minutos só de recapitulação.
diferença quanto à duração. A salvação é eterna, enquanto o reino durará 1000 anos. Deixa eu explicar algo para vocês. Quando eu digo que o reino vai durar 1000 anos, a palavra de Deus diz que o reino de Cristo jamais terá fim. Não diz isso? Nós estamos falando especificamente do período de 1000 anos. Obviamente vai durar. Vocês estão comigo ou não? O período de 1000 anos vai durar 1000 anos. Obrigada, minha matemática é perfeita. Mas o reino de Deus, o reino do Senhor, de forma geral, jamais passará. Amém? É como o governo Dilma. Durou quanto tempo? 8 anos? 6. Durou muito, né? Durou uma eternidade, né? Durou 6 anos. Mas o reinado, o reino do Brasil acabou? Não, está lá, continua lá. O governo brasileiro não acabou. A salvação não será mais longa para uns que para outros. Ela é igualmente eterna para todos. Todavia, o reino dos céus durará o tempo do milênio. Nele, uns reinarão e outros serão disciplinados. Reino tem começo e fim. Salvação, não. Queridos, hoje eu vou dar uma pincelada no assunto. É que eu conversei bastante com o pastor Elmiro, com Bíblia aberta em cima da mesa. Natan viu, né, Natan, algumas vezes. Como é bom conversar com ele, gente. Dá para conversar 5, 6 horas sem cansar. E ele me falou algo muito importante mesmo. Aquilo que a Bíblia fala com clareza, nós precisamos falar com clareza. Amém? Aquilo que a Bíblia não fala com clareza, nós podemos falar, mas o tempo todo sem dizer que a Bíblia fala com clareza. Dá para entender ou não? Amém? Nós temos que ser sérios, tanto para falar, quanto para receber. E a gente discutiu no bom sentido, sobre os sermos disciplinados. Porque alguns textos bíblicos nos dá a entender que nós seremos disciplinados. Mas não tem nenhum texto que fala assim, serão disciplinados, com estas palavras. Entende o que eu estou falando? Então, nós podemos entender algo, mas nós não podemos dizer assim, a Bíblia está dizendo que seremos disciplinados. Agora, pelo contexto de alguns textos, nós podemos dizer que entendemos que haverá uma disciplina. Não vou entrar no mérito da disciplina hoje, propriamente dita, mas eu vou dizer algumas coisas para vocês não ficarem confusos. Primeiro, não é purgatório. Tá? Por que não é purgatório? Quem que já foi católico praticante? Alguns já foram. Quem que já fez primeira comunhão? Crisma. Por que eu estou perguntando? Porque geralmente você vê isso aqui na hora da crisma, não é isso? Não é na primeira comunhão, né? Primeira comunhão você chega até o sacramento do casamento, não é isso? Assim, de aprendendo. Quem passou bem pela Igreja Católica aqui? Mas quando você vai fazer crisma, a doutrina do purgatório diz que Deus não vai mandar homem nenhum para o inferno. Você pode reparar que a Igreja Católica não é fixa em céu e inferno. Ela fala em inferno, mas o inferno para a Igreja Católica não é definitivo. O inferno é um lugar que quem passar pelo purgatório e não se arrepender, presta atenção nisso. Quem passar pelo purgatório é um lugar que você vai purgar os seus pecados. É um lugar que você vai sofrer. É um lugar que você vai colher tudo aquilo que você plantou numa medida assim muito pior. É a doutrina... É um semi-inferno. Vamos dizer que é o corredor do inferno, antessala. Só que, segundo a doutrina católica, no purgatório vai todo mundo que não aceitou Jesus. Todo mundo que nunca teve experiência com Deus. Se você pegar hoje um muçulmano que matou milhares de pessoas, ele não vai para o inferno, ele vai para o purgatório. Segundo a doutrina católica, presta bastante atenção nisso, para você ter como explicar isso para alguém te perguntar. Quando você for para o purgatório, pagar os seus pecados, você vai ter opção de aceitar Jesus ou não.
e uma segunda chance, exatamente, lá no purgatório. Aí vamos supor, com vela, com um monte de coisa. Então, se você aceitar a disciplina no purgatório e se arrepender, então você vai ser salvo. Qual é a diferença? Para nós, crentes, é uma doutrina lançada por um homem chamado Otmani, que eu gosto muito dele. Ele diz que para nós, quando a Bíblia fala em choro e ranger de dentes, é um local de disciplina de Deus. Mas não é para purgatório, é para crente. Porque a Bíblia diz que todos nós crentes, vamos nos apresentar diante do tribunal de Cristo, onde cada um vai receber de acordo com o bem ou com o mal que tiver feito através do corpo. Corpo, igreja, corpo de Cristo. Então, baseado em alguns versículos, nós entendemos que vai ter galardão para uns, mas vai ter disciplina para outros. Agora, o que é essa disciplina? É aí que o pastor Elmiro falou para mim, não fala, porque a Bíblia não fala. O que é essa disciplina? A Bíblia não diz. A Bíblia só diz que nesse lugar vai ter choro e ranger de dente. Se a pessoa vai levar chibatada, se ela vai... Eu não sei, a Bíblia não diz. Fala. Deixa eu te fazer uma pergunta. Ok, os crentes que vão ser disciplinados para esse lugar. Sim. Por exemplo, os crentes também vão ficar com aqueles que foram lançados, feiticeiro, mentiroso, o adúltero. Não, nós estamos falando de crente. E a palavra de Deus diz que aquele que continua vivendo em pecado, ele nunca foi do Senhor e nunca o conheceu. Sim, mas a gente vai ficar nesse mesmo... Gente, não. Os crentes vão ficar nesse mesmo lugar. Não. Não, os outros não são salvos. Não. Não. Deixa eu te falar uma coisa. Deus não mistura plateia. Eu vou ter que voltar aqui, respondendo a sua pergunta. Deus não mistura plateia. Nós vamos ter 3 julgamentos. Deus não põe todo mundo dentro do bolo e fala assim, agora vem cá, fulano, ciclano. Não. Vai ter um julgamento para a igreja, que é o tribunal de Cristo. Só crente vai se apresentar, porque Jesus pisou na terra. Ui, chega a arrepiar. Ele venceu todas as coisas. Ele sentiu tudo o que nós sentimos. Então, ele pode falar para você, você poderia ter conseguido. Só a igreja vencedora? Toda a igreja. Todo crente. Todo salvo vai se apresentar diante do tribunal de Cristo. Segundo julgamento, o julgamento do grande trono branco, que é todo ser humano que se não aceitou Jesus de todas as épocas, de toda tribo, língua, povo e nação, vai aparecer diante do Senhor, que é onde Deus vai julgar essas pessoas, segundo eles terem ou não aceitado o Filho. João 15. Sim, eles já são condenados. Por isso, o pastor Elmiro falou algo muito interessante para mim. Ele falou assim, Cris, se há necessidade de chegar diante do tribunal de Deus, há níveis de condenação diferentes. Nós temos que entender assim. Porque senão não precisava ver julgamento. Está condenado e pronto. Amém? Então, é só coisas que a inteligência humana capta. Se ouvir ele falando do assunto, é muito bom. E o outro julgamento é o julgamento das nações. Por que julgamento das nações? Quando o anticristo tomar o poder, quando essas coisas acontecerem, nos anos da tribulação, as nações da terra ainda vão existir. Ainda vai existir China, Brasil, Rússia, não sei quais, mas ainda vão existir as nações. E nessa época de 7 anos, as meninas dos olhos de Deus serão duramente perseguidas. Qual é a menina dos olhos de Deus? A igreja e os judeus, Israel. Então, o julgamento das nações vai ser de acordo com como eles trataram, segundo Mateus 24, como eles trataram os pequeninos, que é a igreja e os judeus. Muitas vezes, quando a Bíblia fala de pequenino, não está falando de criança. Às vezes a gente acha que é, mas às vezes está falando de indefeso, que é a igreja e os judeus. Então, as nações serão julgadas como nações pela maneira como eles trataram Israel e a igreja. A gente sabe hoje, é visível, é palpável nesse país, como Deus ainda não despejou um cálice de ira nesse país pela maneira como esse país protege Israel. E protegeu até hoje.
O dia que eles retirarem a mão de proteção, você pode ter certeza que Deus retira muita coisa daqui. E Deus derrama um cálice de ira nesse lugar. Porque a maneira como eles tratam Israel conta muito para o juízo de Deus. Mas voltando aqui. Então, essa ideia do choro e ranger de dentes não tem nada a ver com purgatório. Porque aqui, diante do tribunal de Cristo, ninguém que não é salvo vai se apresentar, segundo a palavra de Deus. O tribunal de Cristo é para a igreja. Mas o tribunal de Cristo é para aquele crente que foi relaxado e para aquele crente que foi disciplinado. Para aquele crente que se converteu e falou assim, a vida é uma festa. Vou fazer tudo o que Cristo não faria, porque, afinal de contas, eu sou crente, mas eu sou salvo. E começa com aquela lorota e usa a graça como um detergente barato. Toda vez vai lá e peca e fala, o sangue de Jesus me perdoa de todo pecado, Deus me perdoa. E eu te pergunto uma coisa, Deus perdoa? Perdoa. Mas vai haver disciplina. As coisas não são, com Deus não se brinca. Hebreus fala que o Senhor disciplina o filho que ele ama, e terrível coisa é cair nas mãos de Deus vivo. Amém? O tribunal de Cristo antes do milênio. Vai dar a cada um segundo as suas obras. E esse lugar onde você acha que Jesus é no mesmo período, quando estiver fazendo o milênio, Período do milênio. as outras pessoas vão estar no choro e ranger de dentes. Período do milênio. Agora, por quanto tempo? Não sei. Eu acho que, por isso que fala, a chave desse entendimento é a dar a cada um segundo as suas obras. A indisciplina não será de forma alguma tolerada por Deus. De forma alguma. Quer dizer, então, que nós vamos ter que viver igual cavalo, assim, não, eu posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Não, não é isso. Nós estamos falando de vidas guiadas pelo Espírito de Deus. Nós estamos falando de pessoas que vencem dia após dia as suas dificuldades, que vencem a carne, que vencem o mundo e que vencem o diabo. Não de legalismo, não de roupa comprida e cabelo debaixo do braço, não, de realidade de vida. Amém? Pode passar mais uma, por favor, Vini. A quarta diferença é quanto ao sofrimento. Por que eu coloquei essa palavra sofrimento especificamente? Porque a salvação não depende de sofrimento algum, de penitência alguma. Você pode pingar a vela quente, dar chibatada. Não passou por Jesus, não vai ser salvo. Mas o reino, às vezes, implica em sofrimento. Abra comigo em Mateus 19, 24. A gente já falou um pouco sobre isso aqui. Porque esse assunto é tudo junto e misturado. É um assunto muito gostoso. Hoje está rendendo, né? Graças a Deus. Mateus 19, 24. E ainda a palavra do próprio Jesus. Vamos ler o 23 também. Então disse Jesus a seus discípulos, em verdade vos digo, que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Quantos ricos você conhece que são salvos? Um monte, não é? Conheço um monte de gente que é muito bem de vida, que é salvo. Então, nós precisamos entender que esse versículo está falando de reino. E eu achei interessante, eu anotei algo de um pastor aqui dos Estados Unidos. Pode passar, Vini. Depois a gente volta lá. O reino é diferente. Uma vez que eu sou salvo, mas sou avarento, mesquinho com o meu dinheiro, eu não vou receber recompensa da parte de Deus. Eu não vou ser um vencedor. É muito difícil um rico ser um vencedor, porque eles amam muito o dinheiro. E essa palavra que está embaixo, eu peguei de um livro do Rick Warren. Ele fala assim, é difícil um rico que seja realmente fiel no dízimo. Eles ofertam grandes quantias, mas o que ofertam não representa nem os 10% do dízimo, quanto mais a justiça excedente do reino de Deus. Dá para vocês entenderem? Uma pessoa muito rica, ela se converte. E eu acho que nenhum de nós aqui deu 100 mil de dízimo ainda, mas nós vamos dar, amém? Eu falei que o Neto vai... né?
100 mil de dízimo, assim, todo mês. Já pensou? 100 mil dólares de dízimo. Aí, olha só, vamos entender o lado do camarada também. Ele tem que ser apaixonado por Jesus. Você sabe por quê? Por que ele tem que ser apaixonado por Jesus? Porque quando ele vai trazer o dízimo dele de 100 mil, ele olha o irmão do lado trazendo o dízimo dele de 100 dólares. E dentro do coração dele, ele tem que entender que diante de Deus, os dois têm galardão, porque os dois estão sendo corretos, obedientes. Então, o coração da pessoa, querendo ou não, a pessoa começa a se ensoberbecer. Ela olha e fala assim, mas 100 mil eu estou dando de dízimo. É muito dinheiro. Essa igreja não tem nem condição de ter isso. Essa igreja não tem nem condição. O que eles vão fazer com esse dinheiro? Uma hora esse pastor vai acabar roubando, porque é muito dinheiro. Eles não vão saber administrar. E o coração da pessoa vai se apegando naquilo. E eu vou falar uma coisa para você. Quando a Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, fala em 1 Timóteo, a gente vai entender por quê toda vez que a gente estuda sobre o reino de Deus é intimamente ligado a dinheiro. Você fala, oh, mas que coisa, o reino não é ligado a você não ter amor ao dinheiro? A Bíblia só tem um versículo na Bíblia inteira que Deus chama outra pessoa de Senhor. É quando ele fala de Mamon. Ele fala, vocês não podem servir a dois senhores. Então, por isso que a Bíblia fala que é difícil um rico entrar no reino de Deus. Passa mais um, Vini. Não, volta, para a gente ler outro versículo. Mateus 19, 12. Esse versículo aqui. Quantos rapazes não são casados aqui? Só o Luíde? Tá, olha só. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros a quem a si mesmos se fizeram eunucos, por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. Outros se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Sabe o que é eunuco? Dedicar, em outras palavras, a sua vida sexual a Deus e não se casar. E não ter nenhum tipo de subterfúgio de satisfação sexual. Nenhum. Isso é ser eunuco. E aqui está falando que para ter o reino, alguns se fizeram eunucos. Se nós entendermos que isso aqui é para ter salvação, o Léo perdeu a dele, o Carlos Alberto, o Neto, o Danilo, porque eles não são eunucos. O Dé, Walter, são casados, Rafael. Mas nós entendemos que eles perderam a salvação? Não. E tem que, para ter o reino, precisa ser eunuco? Não. Mas a partir do momento... Maior é o galardão. A Ana matou a charada. Apocalipse 20, versículo 4. Vamos ler lá? Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Eu e você. Amém? Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Você tem que ser decapitado para herdar o reino? Você vai ter que ser martirizado, mas vai ser a única maneira. Queridos, pode falar, Israel. Só curiosidade, então os mártires vão ter um galardão muito maior. Oh, yeah, os mártires. Pensa, o cara lá arrancando sua unha com um alicate, nega Jesus. Não. Conclusão. A gente precisa ver essa conclusão. Que é, se você é o que eu falei semana passada, eu vou repetir. Se isso aqui entrar dentro de você, a salvação é uma questão de estar em Cristo. Alguém aqui tem dúvida de que está em Cristo? Nós fomos incluídos na morte, nós fomos incluídos na ressurreição. Nós passamos pela cruz, amém? Nós estamos em Cristo. Mas o reino depende de Cristo estar dentro de nós, estar em nós, vivendo a sua vida e nos transmitindo o seu caráter. Sabe aquele crente, querido? Sabe aquele crente que não manifesta caráter nenhum?
Sabe aquele crente que compra e não paga? Sabe aquele crente que envergonha o nome de Deus, que bate na mulher na véspera de Natal? Sabe agora falando sério, sabe aquele crente que você olha e fala assim, Deus não tem lógica, se eu pudesse eu mesmo batia, com a própria mão. Você sabe, eu sei um monte. E se nós pudéssemos, nós somos vingadores. Nós somos. Se nós pudéssemos, a gente mandava eles para onde? Fala a verdade. Para o inferno, né? Ainda para o lugar que o fogo tivesse mais pressão. Né? Muito mais caráter. Tem muita gente que não é crente, que você olha e fala assim, só falta ser crente. Não é? E tem gente que quando você descobre que é crente, você faz assim, sério? É crente? Aí você dá aquela coisa, não é da minha igreja. Não é da minha igreja. Se fosse da minha igreja, a pastora Cleusa já tinha ralado ele há muito tempo. Não é da minha igreja. É. Esse crente, querido, não vai herdar o reino de Deus. Eu falo isso sem medo nenhum de julgar. Porque a Bíblia tem critérios para o reino. O critério da salvação é a fé, mas o critério do reino é o caráter, são as obras de justiça, é expressar a Cristo, é responder dentro de toda situação da sua vida como Cristo responderia. O reino de Deus implica de que um dia que o Léo, o Halisson, o Luigi não responder como Jesus responderia, eles vão se consumir, eles vão chegar em casa e falar, Deus, o que eu fiz? Me perdoa. E não olhar e fazer assim, não consegui. Não consigo vencer esse pecado. É assim mesmo. Deus perdoa. Tais pessoas não têm noção do que aguarda elas. Não têm noção. E aí eu vou repetir para vocês o que eu já falei algumas vezes aqui. Se a Ana sai de casa e passa uma ordem para o Caleb e para outra criança, não faça isso, porque você vai apanhar. A outra criança vai fazer, o Caleb vai fazer, quando ela chegar, quem vai apanhar? O Caleb, o dela. Deus vai nos disciplinar. Deus vai nos disciplinar. Deus não vai nos deixar relaxados e vai ficar por isso mesmo. Amém? Nós precisamos ter essa responsabilidade. E eu quero falar uma coisa para vocês muito importante. Está acabando. Pode passar para desligar já, Vini. Quero falar algo para vocês muito importante. Nós precisamos ter responsabilidade com o reino de Deus. Nós precisamos desejar o reino de Deus. Nós precisamos arder pelo reino de Deus. A primeira vez que eu ouvi esse tipo de mensagem, eu falei assim, Senhor, eu não tenho paixão pelo seu reino, não. Eu vou falar a verdade. Eu acho que eu estou bem satisfeita com ser salva. Eu fiz essa oração, eu fui muito sincera diante de Deus. Eu falei, Senhor, eu não tenho muita vontade de ser salva, não, de reino, não. E o Espírito Santo me fez uma pergunta. Às vezes Deus me faz umas perguntas e me surpreende. Sabe aquele negócio que vem assim no seu coração, que você pulsa? Deus falou comigo assim, você crê que a salvação é pela graça? Eu falei assim, sim, eu creio, totalmente. Deus falou comigo, então por que você continua? Por que você continua se preocupando com a minha vontade? Eu falei assim, porque eu quero agradar ao Senhor. Ele falou assim, isso é reino. Deus falou comigo, isso é reino. Então, ainda que você não saiba os termos técnicos disso que nós estamos falando, ainda que você nunca tenha ouvido, essa questão, ela sempre foi definida dentro de você. Você sempre soube que você não ia perder a salvação se você não viesse no culto de domingo à noite. Mas você veio no culto de domingo à noite e vem no culto de domingo à noite por quê? Para prestar o seu culto de adoração ao Senhor, para alegrar o coração de Deus, se é que nós podemos usar essa expressão. Amém? Para agradar, para ouvir dele, esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Porque esse é meu filho amado, todos nós ouvimos. Mas nem sempre a gente ouve em quem eu me comprazo. Pode falar, Aninha. No tempo da tribulação, da grande tribulação,
não vai ter mais só os salvos, vão ser só os que vão fazer parte do reino. Para salvar? Na verdade, o que acontece? No período da grande tribulação, aquela pessoa que receber a marca da besta, ela não tem mais salvação. Aí acontece literalmente, ela se vendeu, ela entregou por livre e espontânea vontade. Então, para ela não ter a marca da besta, ela vai ter que ser firme no seu posicionamento. Ela sendo firme no seu posicionamento, a gente acredita que coisas terríveis vão acontecer com ela, porque ela vai vencer. Então essa opção que nós temos é até, tipo assim, a opção Sim. até a vinda de Sim, Jesus. até o arrebatamento. Aí o arrebatamento Deus vai levar e quem ficou Exatamente. Por isso que as pessoas falam assim, porque o Espírito de Deus vai ser tirado. Na verdade, acabou a dispensação da graça. Acabou. Então, nada mais de graça. Porque o sal da terra foi retirado, que é a igreja do Senhor. Os crentes que estarão orando, que estiverem orando e vigiando, que estiverem vivendo o reino.